Boa noite, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, juventude, estudantes. Nós estamos aí nessa crise toda com esse vírus, que aparentemente, ou pelo menos que estão dizendo, surgiu na China, mas vários estudiosos estão dizendo que esse vírus não é chinês, que ele teria sido levado para a China durante os jogos militares que ocorreram naquele país no ano passado, e que ele teria agora saído, né, do laboratório de algum lugar e não de um animal exótico, como as primeiras afirmações foram feitas. É um vírus de laboratório, segundo esses estudiosos da própria China, da Coreia, do Japão e da Europa, e seria um vírus que foi feito, né, sei lá com que intenções. O certo é que ele está aí, e ele veio a calhar para o capitalismo. Nós tínhamos aí uma disputa, e tem ainda uma disputa enorme, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e esse vírus ter surgido justamente na China, né, deixa muita desconfiança. Inclusive, o linguista e militante Noam Chomsky, que é um norte-americano, do MIT, ele soltou agora, esses dias, um vídeo, uma reportagem, né, uma declaração dele de que esse vírus é uma fabricação americana, no sentido que só beneficiou os Estados Unidos. Então, o certo é que o vírus se espalhou no momento em que existia essa guerra comercial e que o capitalismo estava numa crise, está numa crise enorme. E a crise do capitalismo ela é o seguinte, ela é uma crise de superprodução. Por que uma crise de superprodução? Porque o capitalismo ele é um sistema anárquico. Não existe planejamento para produzir e para distribuir as coisas. Cada capitalista eles competem entre si. Vou dar um exemplo bem simples para explicar como que o capitalismo funciona. Se alguém começa a criar coelho, alguém no seu bairro começa a criar coelho e começa a vender a carne de coelho a R$ 60. Daqui a pouco o vizinho vê que o seu vizinho ali, que está criando coelho, está melhorando muito a sua vida. E ele procura saber e vê que ele está criando coelho e vendendo coelho, a carne a R$ 60. O que ele faz? Logo ele vai comunicar a esposa dele e vai falar com ela. Vamos criar coelho. É o negócio do momento. Vamos lá. Aí eles começam a criar coelho. Começam a ganhar dinheiro e melhorar de vida. Daqui a pouco o terceiro vizinho observando aquele. Olha, o negócio é criar coelho. Vamos criar coelho. Daqui a pouco o bairro inteiro está criando coelho. O que ocorre? Existe uma superprodução de coelhos e ninguém mais tem para quem vender coelho, porque está todo mundo criando. Então o que eles resolvem fazer? Matar a coelhada toda, jogar numa vala e enterrar. Simples assim. Todo mundo se lembra, quem já estudou, fez até pelo menos a quinta série, lembra da crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o que aconteceu aqui no Brasil. Os produtores de café eram o principal produto de exportação do Brasil, o principal comprador é os Estados Unidos. Como o capitalismo nos Estados Unidos entrou em crise, estava numa crise enorme, houve a quebra da Bolsa de Valores, ele deixou de importar grande parte do café que ele importava do Brasil. O que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro comprou o café, fez montanhas de café e distribuiu para a população? Não. Colocou fogo no café, destruiu. Então o capitalismo, quando ele produz muito e não tem para quem vender, ele tem que destruir. Ele destrói. Então hoje você tem muitas pessoas, milhões de pessoas passando fome no mundo, não é porque falta alimento, porque sobra. Está sobrando alimento. Está sobrando. Não é porque sobra, mas está sobrando alimento.
Está sobrando alimento no mundo. E tem pessoas passando fome. Então, assim, é um sistema completamente anárquico. Você tem essa produção de alimentos todos e as pessoas não recebem alimento para poder sobreviver. Não existe planejamento do que vai ser produzido e quanto que as pessoas vão consumir. Cada um quer ganhar mais dinheiro que o outro. O que acontece? Eles têm que fazer guerras, destruir infraestrutura, destruir bens produzidos, né, em que os trabalhadores trabalharam, né, com muito sacrifício, ganhando salários miseráveis. Os caras fazem uma guerra ou simplesmente faz um monte e coloca fogo e destrói tudo para voltar a produzir novamente e voltar a ter taxa de lucros altas. Com isso, no capitalismo, como é um sistema muito anárquico, completamente anárquico, muito ao contrário do que dizem os neoliberais, que o mercado regularia a produção e a distribuição, não é verdade. Hoje, cerca de 147 famílias no mundo detêm quase toda a riqueza mundial. São donas de praticamente todas as grandes empresas, das médias e até de pequenas. Está na mão de 147 famílias que você pode fazer uma lista como já algumas universidades fizeram. Essa lista dessas famílias e o que elas detêm. Então, é uma acumulação muito grande na mão de poucos. O que ocorre? Diante dessa crise que o capitalismo estava vivendo, porque o capitalismo só investe em produção para ter lucro, senão não investe em produção. E é o que vinha ocorrendo. Ao invés de investir em produção, o que muitos capitalistas estavam fazendo? Eles estavam comprando ações, eles estavam comprando títulos da dívida, das dívidas públicas, para fazer especulação com isso. Então, você tem aí capitalistas que, ao invés de investir na produção, abrir uma fábrica, ele fala assim, não, eu vou pôr meu dinheiro a juros, vou comprar títulos da dívida, a gente faz uma manipulação com o governo, de tal forma que esses títulos subam muito e eu possa vendê-los por um preço em que eu vou ganhar 10 vezes mais do que se eu estivesse investindo em qualquer planta, em qualquer indústria. Então é assim que as coisas acontecem. E veja bem, a crise estava tão grande em que várias convulsões sociais começavam a acontecer em vários países. Na Europa, principalmente, e até nos Estados Unidos, que é o coração do capitalismo. O que ocorre? No Chile, também, que é aqui pertinho de nós, muitas manifestações. Já há mais de 3 meses que o povo está indo para a rua, né, tentando derrubar o governo de Piñera. Com o vírus agora, o governo chileno decretou estado de exceção. Ou seja, ninguém pode ir para a rua mais se manifestar. Aqui no Brasil, com certeza, ia começar manifestações. Sabe por quê? Porque o trabalhador, ele suporta ele tem um limite para ele suportar de sofrimento. Veja bem, os grandes capitalistas não conseguindo mais lucros, recuperar suas taxas de lucro, tanto no setor produtivo, que já não estava nem pensando nisso mais, mas até mesmo na especulação financeira, eles começam a retirar direitos dos trabalhadores. E isso acontece não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, o ataque aos direitos trabalhistas vai nesse sentido. E não é só aqui no Brasil, é no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né, na América Latina toda. Eles começam a retirar direitos previdenciários. Porque o Estado capitalista, o Estado tem dono. E o Estado, para investir em áreas sociais, investir em áreas sociais não é caridade, não. Eles não fazem isso porque são bons, etc. Tudo são negócios. Tem que investir nas áreas sociais porque eles precisam de mão de obra, né, força de trabalho para ser comprada. Barata, mas eles precisam. Né? Então tem que investir em áreas sociais. O trabalhador, para repor sua força de trabalho, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, ele precisa de descanso semanal remunerado. Veja bem, como o capitalismo está restringindo e muito as suas operações, vamos dizer assim, no setor produtivo, ele precisa de menos trabalhadores. Sem falar que nós estamos diante da 4ª Revolução Industrial, em que
o incremento de tecnologias na área produtiva requer muito menos trabalhadores, muito menos mão de obra. Então tem um setor inteiro da população que já não vai ser necessário para o capitalismo. Eles não são nem produtores e nem consumidores. Por isso é que surgiu recentemente o conceito de necropolítica. Necro, morte, ou seja, política para a morte. Tem amplos setores da população que não interessa mais ao sistema. Eles podem morrer. E é criado políticas para eles morrerem, sim. Você pegar, por exemplo, o que os palestinos sofrem na faixa de Gaza, em que os israelenses fazem ali uma segregação, eles cercam a faixa de Gaza de forma que nada possa entrar e nada possa sair, eles estão criando uma necropolítica, porque eles querem dizimar aquela população de palestinos que vivem na faixa de Gaza. Nós temos isso nas grandes cidades brasileiras, nas todas as grandes metrópoles, nós temos essa necropolítica, né, que é o sentido de destruir. E tem muita gente que concorda com isso, de fazer uma limpeza da população. Né? Hoje os nossos filhos brincam o quê? De matar zumbi. Esse joguinho de matar zumbi é o quê? Para as pessoas já ir formatando de uma certa forma a sua mente, a sua mentalidade, para poder aceitar esse tipo de barbaridade, que é eliminar os mais fracos. Tá certo? Então, com o coronavírus, o que aconteceu? Nós estamos todos confinados em casa e não pode trabalhar mesmo, porque o negócio pega e mata, porque é o que está acontecendo na Itália. Tudo tem que fechar, os meios de transporte têm que fechar, as fábricas, as indústrias têm que fechar, e os trabalhadores não podem ir se contaminar, porque vão morrer. Vão morrer porque nós temos um sistema de saúde pública e até mesmo privada muito ruim. Muito ruim, porque não se investe nisso. Porque para investir na saúde, na educação, no saneamento básico, o Estado ele tem que arrecadar impostos. E os capitalistas não estão mais afim de pagar impostos para poder sustentar essa massa da população que não tem serventia nenhuma para eles. Então, nós do Gazeta Revolucionária, eu gostaria que todos vocês visitassem o nosso site, www.gazetarevolucionaria.com.br. Nós estamos com um conjunto de propostas que são viáveis. Então, a primeira coisa a se fazer diante dessa crise do coronavírus é a suspensão do pagamento da dívida pública aos grandes banqueiros nacionais e internacionais. Hoje, mais de 50% do que o governo arrecada é enfiado no bolso desses banqueiros. É muito dinheiro. São milhões, bilhões de reais. A segunda coisa é que as empresas todas devem parar, principalmente o transporte público, coletivo de ônibus, metrô. Eles devem parar porque esse é um meio de muita contaminação. Todo mundo põe a mão ali, pega. Se alguém espirra, não tem jeito nem de sair. Imagina. Ou a pessoa respirando ali do seu lado. São transporte de massa. Não tem como funcionar nessa crise. Os trabalhadores dos serviços essenciais, eles devem continuar trabalhando, principalmente da área de saúde. Por quê? Porque tem que atender os doentes. Mas eles devem ser transportados em serviços separados, especiais para aquilo. Né? E os veículos em que eles são transportados devem chegar no local, ser higienizados, trazer os trabalhadores e esses trabalhadores têm que usar equipamentos, né, os melhores equipamentos que tiverem, para evitar a contaminação. Então, os hospitais e clínicas particulares, eles devem ser disponibilizados em toda a sua infraestrutura, todos os seus leitos, para atender a população gratuitamente. Não pode cobrar, não. Independente se a pessoa tem ou não plano de saúde. Os demais trabalhadores da indústria, do comércio, etc., que na grande maioria já estão parados, devem ir para casa e se isolar mesmo. E devem continuar recebendo seus salários, sem nenhum tipo de redução
né, que é o que o governo está propondo aqui no Brasil, reduzir o salário do funcionalismo público em 25% e do setor privado em 50%, sem falar que eles não proibiram as demissões. Se o capitalista quiser, ele vai poder demitir. Então, nós somos contra isso, né? Tem que manter o trabalhador em casa, pagar o salário dele, né? E não demitir. Então, tem que ter estabilidade no emprego para esses trabalhadores até 3 meses depois que passar essa crise. Os pequenos comerciantes e as pequenas empresas que têm ali 2, 4, 5, 9, até 10 trabalhadores, esses funcionários devem ir para casa também. O próprio dono do pequeno negócio deve ir para casa e os salários desses trabalhadores devem ser pagos pelo governo. Pelo governo. Né? Porque esse pequeno empresário, esse pequeno comerciante, ele não tem condições de bancar isso, mesmo porque muitos deles pagam aluguel. Né? Então, esses aluguéis também devem ser suspenso o pagamento deles. Deve ser suspenso. Nos bairros, os trabalhadores, a população tem que se organizar e demarcar um local onde vão ser distribuídos gêneros de primeira necessidade, alimentos, né, produtos de higiene, etc., que devem ser fornecidos pelo governo. A suspensão imediata das contas de água, luz, né, para as famílias, principalmente as famílias de baixa renda. Mas nesse primeiro momento deve ser suspenso de todo mundo. Né? As empresas de energia que ganham muito todo ano devem bancar isso enquanto está a crise, que são do governo também. Cada família deve receber um botijão de gás, né, ou um bujão de gás, todo mês, né, para poder fazer sua comida. E todos os desempregados devem receber um salário mínimo para poder se sustentar durante essa crise. Então é isso. Ah, mas é muito dinheiro, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, não dá para fazer. Dá sim. Se pegar e colocar na ponta da caneta o que o governo paga todo mês para os grandes banqueiros nacionais e internacionais, que é a chamada dívida pública que o Brasil tem, que já foi paga mais de 10 vezes, para ser justo mesmo, para ser justo, deveria-se estatizar esses bancos. E pegar todos os recursos que ele tem e investir na preservação da vida da população brasileira. É isso aí, nós temos que parar tudo, só funcionar os serviços essenciais do essencial, né? E mesmo assim, com muita segurança para os trabalhadores, com o uso dos equipamentos mais avançados para evitar a contaminação. Vamos permanecer em casa e vamos pressionar o governo para que cumpram com esses objetivos que nós estamos propondo aqui. Boa noite a todos. Aqui é Marcos, Gazeta Revolucionária.